Oi, oi, meus amores! Estamos no ar com mais um programa Olha Ela, um oferecimento Tavares Fotografias e Imagens, tudo para que o seu evento seja perfeito. E FHM Financeira, seu FGTS em até 24 horas. Bom, pessoal, como toda semana, a gente sempre traz um assunto que agregue, um assunto que possa levar até vocês informação, que possa levar até vocês uma possibilidade de diálogo, de debate entre família, entre amigos. E hoje não seria diferente, né? Como nós estamos já no início do mês de agosto e hoje é comemorado o 17º ano da Lei Maria da Penha, eu trouxe para nosso bate-papo hoje a psicóloga Fernanda de Ferrante, que vai falar para a gente sobre agressões, sobre o significado real da Lei Maria da Penha, o que é bom e o que deve ser mudado na lei para que ela tenha uma ênfase maior, tenha uma dinâmica maior na sociedade feminina, né, para ajudar a sociedade feminina aqui do nosso país. Então, boa noite, Fernanda. Boa noite, Cilei. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer receber você aqui com a gente. As nossas ouvintes adoram assuntos que elas possam interagir, assuntos que agreguem, porque independente do lado da psicologia, geralmente a sociedade em si tem muita dificuldade em entender determinadas coisas, e as mulheres ficam meio perdidas. O que realmente é a Lei Maria da Penha? Para que ela serve? Ela funciona? Ela precisa ser melhorada? Claro, tudo na vida se melhora, né? E no que, desde que ela surgiu, ela funciona e agrega ou não, né? Contar um pouquinho, né? Contar um pouquinho do como que eu caí nisso, né? Isso. Fala um pouquinho de você pra gente começar, né? Então, né? Eu sou psicóloga e já tem um tempinho que tô atuando. Logo que eu me formei, eu fui fazer um mestrado e no meu mestrado eu estudei violência contra a mulher. Naquela época, a lei tinha acabado de ser lançada, então eram muito poucas pessoas que conheciam efetivamente a Lei Maria da Penha, o que ela fazia e quais eram os benefícios que ela trazia para as mulheres, né? Quando eu terminei o meu processo de estudos ali do mestrado, e eu voltei a fazer a clínica e a começar a atender efetivamente essas mulheres, eu comecei a perceber o quanto que é necessário aí esses espaços de atendimento, de acolhimento, e o quanto é comum, né? O quanto a violência, infelizmente, a violência contra a mulher, ela é muito comum no nosso dia a dia e muitas pessoas passam por isso, né? Então, eu costumo falar ali para as minhas pacientes, isso não acontece só com você, né? E acho que uma coisa bem importante da gente falar é quem está passando por isso normalmente se sente culpada pelo que acontece, né? Então é comum que a mulher se culpe pela situação de violência, é comum que ela que ela tenha vergonha, que ela queira esconder das pessoas o que está acontecendo. Isso acontece com muitas mulheres, né? Porque eu acho que na maioria, né? A maioria das mulheres se culpam, né? Porque ela vai dizer, poxa, realmente fui eu que não fiz isso, fui eu que provoquei, eu devia ter ficado quieta, eu não devia ter ali instigado ele, né? Então, normalmente a mulher acaba se culpando por toda a situação de violência que ela vive, por toda a situação daquele relacionamento ali abusivo que já vem acontecendo há muito tempo, né? E aí a lei, ela surge para mudar toda uma perspectiva. Então, antes da lei, não era considerado um crime de grande potencial ofensivo a violência contra a mulher. Então, se existiu no Brasil, vocês acreditam, uma época em que quando o homem matava uma mulher, o marido matava uma mulher, ele podia alegar que ele tinha cometido um crime em defesa da honra dele. Então ele ia lá, assassinava a mulher na frente de todo mundo e ficava tudo bem. E ele não era nem punido por isso.
né? E isso aconteceu durante muitos anos, até recentemente, até a década de 90, a gente tem crimes famosos acontecendo. A Lei Maria da Penha, ela vem em função da Maria da Penha, que foi sofreu uma tentativa de assassinato, 2 tentativas de assassinato desse marido dela, e ela ficou paraplégica. E aí o que aconteceu? O marido dela não era brasileiro, ele era colombiano. Então, ela tentou pelas vias brasileiras para, né, buscar justiça, e no Brasil ela não conseguiu. Então, ela busca na Organização dos Estados Americanos, ela faz uma denúncia a esse órgão, que é um órgão internacional, e aí, de fora, eles exigem que o Brasil tome uma providência. Por isso que surge a lei, né, para proteger as mulheres. Interessante, gente. Para quem não sabe aí, a Lei Maria da Penha, ela é a lei número 11.330 e ela foi protocolada, pode-se dizer, né, no dia 7 de agosto de 2006. Portanto, gente, nesse dia 7 agora de agosto, a Lei Maria da Penha está completando 17 anos, né? 17 anos de existência. 17 anos. E nesses 17 anos, na tua visão, como uma profissional da área da saúde mental, pode-se dizer, como que você viu essa evolução desde que surgiu a Lei Maria da Penha até agora, nesse decorrer de 17 anos, essa infância, juventude e adolescência. Já tá na adolescência, finalzinho da adolescência. Finalzinho da adolescência, entrando para a juventude. O que você falaria dessa lei, né, tão jovem, pode ser uma lei adolescente, o que ela agregou, no que ela deixou a desejar e o que você acha que funciona ou não hoje? Então, assim, né, como todo processo de política pública que acontece, todas as leis, existe uma evolução, né? Como você está falando, claro. Ela está na adolescência aí, sim, mas ela já evoluiu bastante desde a época que ela surgiu. Então, quando ela surgiu lá em 2006, que eu estava já trabalhando com isso, as pessoas não conheciam, as pessoas achavam que era inconstitucional, porque na nossa Constituição diz lá, a lei é para todos. Né? E aí a Lei Maria da Penha fala, não, a lei é só para as mulheres. E aí você fala, mas como assim que você pode criar uma lei que vá defender só uma parcela da população? Como assim que a gente pode criar uma lei que vai defender só uma parcela da população? Isso não é inconstitucional? Então lá no começo até havia juízes que eram contra essa lei e que diziam, não, eu não vou julgar, eu não vou aceitar essa lei, porque ela é inconstitucional. Mas não é. Né? A gente tem uma coisa que a gente chama de políticas de ação afirmativa, que são estratégias criadas para poder dar conta de situações de desigualdade dentro da sociedade. Né? Então, por exemplo, as cotas nas universidades, né, são políticas de ação afirmativa para conseguir pegar aquela população que não tem tanto acesso, tanto privilégio, tanta oportunidade e colocar no mesmo nível das outras. Então a Lei Maria da Penha ela vem como uma política de ação afirmativa para pegar essas mulheres, para pegar as mulheres, né, de uma forma geral, e colocar no mesmo patamar de poder aí dos homens. Né? Então, se a gente for olhar para os dados, a gente tem hoje no Brasil uma mulher apanhando a cada 15 segundos. É muito alto. Sim. Né? Então, e assassinatos quase que todos os dias. Os assassinatos, né? A gente tem uma média de a cada 2h30 acontece um assassinato. Né? Então, pela mulher ser mulher, isso é bem importante. Né? A Lei da Maria da Penha é uma lei que vai cuidar da violência de gênero, que vai falar de crimes que acontecem com mulheres por elas serem mulheres. Né? Então não é porque ela cometeu alguma coisa ou porque ela estava, né, enfim, um assalto aleatório. Isso não é crime da Lei Maria da Penha, né? Um assalto aleatório não entra na Lei Maria da Penha. Mas um estupro que aconteça na rua entra, né? Porque é um crime que acontece pela mulher ser mulher. Né, gente? Infelizmente, muitas coisas melhoraram, mas ainda, né, tem um longo caminho a ser percorrido até chegar num patamar de igualdade, né? Isso. Mas vamos andando, vamos caminhando, né? Quem sabe a gente um dia consegue chegar lá. Essa nova geração tá vindo aí com tudo, reivindicando seus direitos em todos os sentidos. Então eu acho que daqui a uns 10 anos nós vamos ter uma outra realidade, não só em relação às mulheres, mas como um todo, né?
O respeito, gente, é fundamental. É fundamental. Eu sempre falo para mulheres, a geração de agora que está tendo seus filhos, homens, os criem, educando-os a respeitar sempre as mulheres, respeitar a mulher. Não que o homem vai ser capacho nunca, mas ouvir, responder adequadamente, sem necessariamente ser com agressões. Isso, né? Eu acho que se algo te incomoda, conversa. Um ponto bem importante aí, né? Não adianta só a mulher se movimentar. Exato. Né? Ela buscar direitos, ela ir atrás. O homem tem que ser parceiro, né? O relacionamento serve como parceria, não tem que um mandar no outro, não tem que ser um melhor que o outro, um mais que o outro. Sim. Tem que caminhar de mão dada, Sim. né? E buscar resolver as situações, porque relacionamento tem conflitos, né? Sempre Exatamente. A gente tá no relacionamento vai ter conflitos. Exatamente. Buscar resolver sempre com diálogo. Então, acho que esse é o ponto bem importante que você primordial, fala. Né? Primordial. O nosso programa, ele é muito ouvido por mulheres, mas também temos homens que nos ouvem. Então, às vezes, é muito difícil. Eu me coloco, eu gosto sempre de me colocar no lugar do outro. Porque só assim eu consigo ter uma definição melhor do sentimento, né? Então, eu vejo que os homens, eles têm uma dificuldade muito grande de procurar ajuda. Hoje, ajuda profissional, sabe? Não só na área da saúde, que os homens, na saúde física, enfim, eles já têm uma certa dificuldade de buscar um médico, né? Seja um urologista, um infectologista, um clínico geral, né? Exato. Aí, né? Ele já tem uma dificuldade muito grande. Agora, eu acho que devia ser trabalhado não só pela sociedade civil, mas principalmente pelos órgãos públicos e governantes, trabalhar mais esse assunto do homem procurar ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um analista. Se você vai nos consultórios, eu não sei se essa minha visão é real, né? Mas pelo que eu observo, pelo que eu leio, pelo que eu pesquiso, eu vejo que os homens ainda uma minoria nos consultórios de psicologia e afins, né? E eles ainda são minorias, e quando eles chegam porque a mulher mandou. Né? Então, normalmente, eles vêm porque a mulher pegou lá no braço deles e carregou, falou, vamos lá que você precisa se tratar. E raramente admite que o problema tá com ele, né? Às vezes eu acho que tá melhorando um pouquinho aí, né? Deus abençoe. Também não vamos colocar eles como carrascos tudo, sim, né? mas... Acho que tem melhorado, sim, acho que tem mudado, acho que tem muito homem aí vindo nessa nova geração ali com um olhar de compartilhar, principalmente as coisas de casa, de entender que dentro de casa a responsabilidade não é só da mulher, né? Não é só ela que tem que lavar a louça, não é só ela que tem que arrumar as coisas, que tem que cozinhar, ele também tem que participar disso, né? Isso é uma das coisas que acaba sobrecarregando a mulher, porque hoje raramente existem mulheres que ficam em casa enquanto o marido trabalha. Exatamente. Né? O que a gente vê aí é todo mundo trabalhando, a vida tá cara, né? Vamos combinar. Tá caro viver. Né? Então todo mundo tem que trabalhar. E aí eu saio para trabalhar, volto para casa, o que eu faço? Continuo trabalhando. Continua trabalhando. Porque eu vou dar conta da roupa, eu vou me preocupar com o que todo mundo vai comer, ou como é que tá organizada a casa, as crianças, e o homem, belo e faceiro, senta-se lá no sofá, liga a TV e espera a cerveja chegar no colo dele e o jantar ser servido na mesa. Exatamente. Não dá pra ser assim. Não. Né? A vida não tem como ser assim mais, porque isso sobrecarrega e isso adoece as mulheres. As mulheres acabam adoecendo muito mais em função aí dessa sobrecarga. Exatamente. Então, homens que estão nos ouvindo, a gente sabe que vocês são pessoas incríveis, que vocês têm capacidades ínfimas. Então, por gentileza, colabora mais em casa. Ajuda lá, né? Ajuda não é ajuda. Ajuda não, divide a tarefa, né? Que também faz parte da tua vida, exatamente. Porque a casa é tua também. Você também mora lá, você também come, né? Os filhos são seus também. A louça do almoço, do jantar, você ajuda a sujar também, então vamos, né? Todos juntos. Afinal de contas, quando nós nos casamos, nós não contratamos uma empregada. E nem nós, mulheres, contratamos um capacho. A gente decide unir forças e compactuar de uma vida juntos. Então, todas as tarefas
devem ser divididas também, né? A gente compartilha. Legal, gente. Eu acho que o programa hoje promete, gente. Eu tô amando o programa. Eu acredito que vocês aí continuem comentando, compartilhando aí com a gente, com os amigos aí. Compartilhem, que vale a pena. Sempre tem um amigo, uma amiga que está precisando ouvir exatamente o que nós estamos falando aqui. E seguindo em frente, nós sabemos que existem diversos tipos de violência contra as mulheres. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, que é uma das que está mais em alta hoje aí, né? E a patrimonial. Tem como você falar um pouquinho de cada uma delas, por gentileza? Vamos, né? Então, acho que a violência física é mais fácil de todo mundo identificar, né? Então, qualquer ato que seja uma agressão física, então seja um empurrão, um soco, um tapa na cara, pegar um objeto, né? Então, peguei lá uma faca, peguei um copo, peguei uma panela e agredi, isso tudo vai ser a violência física, né? Então, acho que ela é a mais simples e mais fácil aí de identificar, né? Não que ela seja simples, ela é mais fácil de identificar. Identifica, mais simples, né? pra identificar, isso. Não que ela seja simples no ato, pelo né? Contrário, é horrível. Horrível, né? imagina. Ninguém precisa passar por isso, né? Aí a gente tem a violência psicológica. Ela é a mais comum que tem, né? Ela é a que mais dói, né? E ela dói. Dói mais do que o tapa e o bufetão. Tem umas autoras que eu gosto muito que elas vão falar assim, as feridas na alma doem muito mais do que a ferida no corpo, porque aquele roxo, ele vai embora, né? Mas a marca que ele deixa lá dentro, fica. Permanece para sempre. Então essa aqui, aí que a gente entra para trabalhar essas marcas, essas dores e fortalecer essa mulher quando fica aí sofrendo durante muitos anos. Porque a violência, ela não começa de um dia para o outro, né? Não existe uma situação de agressão, então eu vou te bater hoje, né? Não, ela é uma construção. Ela surge devagarinho, né? Então as pessoas falam, mas ele foi lá e bateu. Não é porque ele foi lá e bateu. Isso já vinha acontecendo durante muitos e muitos anos. Sim. Só que culminou ali naquele tapa ou naquele soco. Então, começa com a violência psicológica. Que é aquela física. Coisa... não, com a psicológica. É sim. Né? Que é aquela coisa assim do humilhar, do dizer assim, você não serve pra nada, do dizer assim, você acha que se você sair da minha casa, você acha que se você me largar, alguém vai te querer? Do jeito que você tá? Depois de 3 filhos? Você acha que você vai encontrar algum homem que te quer? E aí, essa mulher, ela começa a diminuir, a murchar, a achar que ela não tem direito, sabe? Que ela não vai ter ninguém. E aquelas frasezinhas, né? Você é muito burra. Isso. Você não tem capacidade. Você é louca. Você é louca. Desequilibrada. Neurótica. Isso. E aí tudo isso, gente. A gente vai ouvindo isso, né, ao longo dos anos, e a gente começa a acreditar naquilo que a gente ouve. Né? Se você fica falando o tempo inteiro para uma pessoa que ela é louca, que ela é burra e que ela é incapaz, você vai acreditar. Né? Então, isso é a violência psicológica. E as ameaças. Né? Se você fizer isso, eu vou lá e vou fazer alguma outra coisa. Né? Então, isso tudo é violência psicológica. Ela entra na Lei Maria da Penha, inclusive agora tem uma lei específica para violência psicológica, isso é bem importante, bem legal aí, que protege as mulheres em função de sofrerem violências psicológicas, né? E não só de relação de casal, isso pode acontecer na internet. Né? Então, se você sofre a violência psicológica na internet, se você é humilhada lá nas redes sociais, se pega uma foto sua e colocam e transformam isso num meme, por exemplo, isso é violência psicológica e pode ser denunciado pela Lei Maria da Penha. Né? Então, a gente acha que é só naquilo que acontece no casal? Não, são todas as violências que vão acontecer contra as mulheres por elas serem mulheres. Né? Aí a gente tem que mais... Violência moral. Violência moral. Qual é a diferença, né, da violência psicológica para a violência moral? Acho que é bem difícil de saber aí. Né? Nossos ouvintes, prestem atenção, meninas. Existe diferença, sim. Né? E são 2 casos diferentes. Então, a violência psicológica é que a pessoa fica te diminuindo, te menosprezando, te incapacitando a todo momento, te fazendo com que você se sinta o zero à esquerda total.
E a moral? A violência moral, ela também é um tipo de violência psicológica, só que ela acontece em público, né? Então é aquela coisa de humilhar a pessoa diante de outros, né? Então, por Perante os exemplo, amigos. eu tive um caso que eu acompanhei, eu acho que é legal da gente citar casos, Claro, né? Porque as interessantíssimo. pessoas acabam entendendo um pouquinho melhor. Então, essa pessoa, ela era casada, muitos anos, já um casamento de 30 anos, com filhos adultos já, então é uma história de vida, né? É difícil você sair de uma relação de 30 anos. Sim, e né? por ser uma geração mais, um pouco mais Mas, antiga, pode-se dizer, era cultuado, sempre teve aquele culto. Não, independente, minha filha, do que você estiver passando, mantenha o teu casamento. Isso. O que a sociedade vai falar? O que o vizinho vai falar se você se separar? Você já tem 2, 3, 4 filhos. Olha a tua idade. Então aguenta, minha filha, aguenta, não separa. Ai, um dia melhora. É isso aí. Né? Aguenta, e aí, né, quando você pega essa faixa etária de mulheres mais velhas que estavam nessas relações aí porque não tinham opção também, né? Porque a mulher também trabalhava muito pouco e ela não tinha recurso, então ela não tinha nem como sair de uma relação. Existe também esse lado financeiro, né? E aí essa situação, então ele era tão obcecado, ele tinha tantos ciúmes dessa mulher que ele achou que ela estava tendo olha a história. Ele achou que ela estava tendo um caso com o motorista do ônibus, gente. Que absurdo. Porque ela pegava o mesmo ônibus todos os dias. Óbvio, ela ia trabalhar e era o mesmo horário. E aí ele, dentro da percepção dele, dentro daí do que ele cria, e aí é que é o grande problema, né? Dentro da psiquiatria lunática dele. A coisa que saiu aqui, ele achava que ela estava tendo um caso com o motorista do ônibus. Ele sai um dia atrás, ele fica de tocaia, e sai um dia atrás, ela entra no ônibus, ele sai e ele intercepta o ônibus, né? Então, ele para o ônibus no meio do caminho, bate na porta, faz o motorista abrir, entra e bate no motorista. Pensa na situação. E aí começa a xingar ela, que e loucura. Falar, né, da situação. Ela fica completamente humilhada, é uma situação extremamente vergonhosa, desnecessária, inadequada, né? Então, e a pessoa se sente o lixo do lixo, né? A pessoa se sente o lixo do lixo, né? Então, aí a gente fala de violência moral. Entende? Que acontece diante das outras pessoas, né? Eu tô citando esse exemplo, que é um exemplo extremo ali, mas não precisa chegar em exemplos extremos, né? De repente eu tô numa festa de família e o cara começa a xingar, minha mulher não serve pra nada, lá vai ela, olha lá, tá gorda. Isso tudo é violência moral e violência psicológica. Né? E também cabe denúncia. Aproveitando essa tua deixa aí que minha mulher ela é gorda, ela é feia, ela é descabelada, ela não arruma as unhas da mão, não faz o pé. Então, homens, eu mando um recadinho para vocês. Aproveitando aqui essa deixa, você gosta de olhar a vizinha do lado, não gosta? Ou a mulher na rua, bem vestida, cabelo bem feito, mãos bem feitas, pés bem feitos, perfumada. Olhe para sua mulher, cuide da sua mulher, ajude-a a se manter bonita, elegante, bem cuidada. Para você, não para os outros, para ela. Valorize quem você tem. Não espere você ter que separar para arrumar uma outra mulher mais bonita. Você tem uma mulher bonita. Observe. Por que ela não está tão bonita? Porque ela é a tua empregada, a tua faxineira, a tua cozinheira, ela trabalha fora, ela ajuda a pagar as contas de casa. Ela não tem tempo para ela. Uma vez por semana, chega na tua casa, faça você o jantar, prepare a mesa. Não, minha querida, hoje vai tomar um banho, vai cuidar de você, use esse tempo que você vai fazer o almoço para olhar um pouquinho para você, passar um creme no rosto, fazer uma hidratação no cabelo. Cuide da sua mulher. Não precisa você jogar tudo pro alto, encontrar uma pessoa linda, maravilhosa para ser feliz. Faça do que você tem.
ser uma mulher maravilhosa e transformar esse teu ambiente num ambiente super feliz. Isso. Né? As pessoas eles buscam a felicidade e a felicidade tá ali na cara e a pessoa não enxerga. Exatamente. Né? Aí a mulher também, ela separa, aí ela vai lá, vai no cabeleireiro, ela vai cuidar de uma dieta, ou ela vai engordar porque ela tá muito magra, ou ela vai emagrecer porque ela tá muito gorda, ela vai mudar o armário dela, a forma dela se vestir, porque ela se separou. Faz isso agora. Se observem, façam ser observados um ao outro agora. Não espere uma separação para ver isso. É isso aí, né? O cuidado, o né? cuidado que a a gente si tem que ter próprio. com a gente, com o outro, né? É aquele ditado que diz: a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Mas é que a gente às vezes esquece de regar. Exato, a gente esquece de regar. A planta do vizinho tá tão linda, florida. Olha pra tua planta, regue, pode. Né, se cuidando, colocando uma terrinha nova. Essa terrinha nova no relacionamento é numa sexta-feira o marido chegar: olha, meu amor, hoje vamos sair, hoje eu vou fazer hoje você não precisa cozinhar, eu vou pedir uma pizza, a gente vai tomar um vinho, a gente vai conversar. Poxa, se fazia isso quando namorava, por que não agora que são um do outro? Né? Isso é tão legal. Maravilhoso. Né? A gente pode, algumas dicas legais, assim, né? Claro. Dá pra marcar um encontro uma vez por semana com teu marido, olha que legal. Sim, você vai sair do teu trabalho, eu vou sair do meu. A gente se encontra naquele barzinho que a gente gosta de ir, ou no restaurante, ou vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa por nós. Vamos tomar um chopinho, vamos comer uma fritas, não bebe, vamos tomar um suco, vamos andar na 15. É isso aí. Né? Tanta coisa bacana para ser feliz, gente. A felicidade tá na nossa cara. É só a gente olhar um pouquinho pro nosso lado. É que a gente esquece de olhar pro nosso redor e olha em volta do outro. Porque o outro, olha, você viu. Não, e aí agora, né, quando a gente pega as redes sociais, a gente vai lá pegar o Instagram, e aí a gente vai olhar só aquela coisa, como só é bonita, perfeição. Só perfeição, né? A vida na rede social é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas vamos combinar que é um universo paralelo, porque ninguém vive daquele jeito. Né? Mas aí a gente fica sempre tentando alcançar aquela coisa que é inatingível, que é inalcançável, e a gente fica triste. E pode até entrar num quadro de depressão. De depressão, e depressão séria. Você, como psicóloga, você deve ter atendido vários casos, né? Sim. E agora vem uma das violências que eu acho que está mais em alta, né? E eu acho que as meninas aí vão se identificar. Sempre tem um caso ou próximo da gente, ou a gente viu no noticiário, ou a gente leu no jornal, ou alguém comentou, que é a violência sexual. Isso. Né? Então, né? Quando a gente fala, eu acho que aí é bem delicada, porque ela é muito ampla. E eu acho que é importante explicar bem direitinho. Sim, por gentileza. Então, o que é mais comum da gente ouvir, né? A questão dos estupros que acontecem, né? Recentemente aconteceu um estupro, uma coisa horrorosa de uma menina, eu não acompanhei direito aonde que foi, mas o Uber deixou ela desacordada, e aí um homem pega ela, leva ela no colo e leva para um terreno baldio e estupra essa menina e deixa ela desacordada. É uma coisa horrível, é um crime bizarríssimo, hediondo, bizarro, é um crime hediondo realmente, né, com um agravante, porque ela estava desacordada, então ela não podia se defender. Ele já foi preso, inclusive já encontraram ele, e ele vai ficar muitos anos na cadeia, porque o que ele fez é o mínimo, né? É uma coisa, né, como você pode pensar que essa pessoa é capaz de viver em sociedade. Ele tem que sim ficar preso porque ele não é capaz de viver em sociedade. Então esse é o tipo de violência sexual mais conhecido, né? Mas não é só isso. Dentro de um casamento, por exemplo, não existe uma obrigatoriedade de que a mulher tem que servir sexualmente ao marido. Isso é bem importante, sabe? Porque isso é uma crença. Importantíssimo. É uma crença que as pessoas carregam que, já que eu tô casada, eu tenho que servir ao meu marido na hora que ele quer. Não, o corpo é seu e você faz o que quiser com ele, né? Então, se você não está com vontade de ter relação, você não precisa ter relação para satisfazer o outro. Exatamente. Né? Então, e se você se sente obrigada a ter relação para satisfazer o seu marido, isso é violência sexual. Exatamente. E tem, nesse caso da violência sexual no sentido do casal, muitas mulheres acabam cedendo e praticando o ato quase que todos os dias, porque, mas eu já tentei falar não.
Mas quando eu disse não, ele me agrediu. Uhum. Ou quando eu disse não, é porque não. Tem outro? Ou ainda porque fica com medo de perder o casamento. Exatamente. né? Ah, mas eu tenho meus filhos para criar, eu preciso fazer o que meu marido quer. Não, você não precisa, você não é obrigada, porque o ato sexual é um ato prazeroso a dois. Isso, né? A partir do momento que um tá ali no auge e outro tá forçado, não é um ato, né? Então a questão de da amor. sexualidade, aí dá pano para mais um programa inteiro a gente falar da sexualidade, né? Mas sabe que é muito comum as mulheres não terem satisfação sexual, não terem orgasmo, não chegarem ao orgasmo e elas sentirem dor na relação. Porque a maneira como a gente é criada, às vezes é muito fechado, né? Às vezes a gente não pode se expressar, a gente não pode tocar nosso corpo, a gente não pode saber quais são as partes que nos dá prazer ou não, né? Isso é tão importante, a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Saber os nossos limites, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, poder ter possibilidade de experimentar, poder ter possibilidade de contar para o meu parceiro ou para minha parceira, né? Olha, eu gosto que você faça assim, eu não gosto disso, o meu limite é esse. Aí fica legal. Sim. Né? Aí fica gostoso. Além disso, eu acho que é importante a gente falar também que a violência sexual, a questão de você filmar alguém sem consentimento, né, de você tirar foto de alguém sem consentimento, de você compartilhar esse material sem consentimento da pessoa, isso tudo é violência sexual, né, que é bastante importante, que às vezes a gente não sabe, de você invadir o computador. Tem a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, né, que foi invadido o computador dela e que ele divulgou os nudes que ela tinha feito, isso tudo é violência sexual. Exatamente. Então é tudo crime e cabe na Lei Maria da Penha também. E não aceitem chantagem, mulheres. Não aceitem chantagem. Denuncie. Não tenha medo, denuncie. Eu já sou, vai lá e denuncia mesmo e bota na grade. Deixa o solzinho, fica lá um mês lá vendo o sol nascer quadrado, falta que é um doce. Ou aprende ou fica pior. É bem isso. E a violência patrimonial? Patrimonial. Ela se encaixa em que? O que é isso, né? Exato. A gente entende cada um. O que é violência patrimonial? Ela vai se encaixar em tudo que é de bem físico, né? Então, por exemplo, e já peguei muitos casos assim, de parceiros que pegam os documentos da mulher e escondem documentos para que ela não tenha possibilidade de fazer denúncia, por exemplo. Porque para você fazer uma denúncia, você precisa do teu documento. Né? Então, você subtrair documentos. Sabe que outra coisa bastante comum que acontece? Quando a mulher vai lá, trabalha o mês inteiro e daí esse marido diz assim: você não sabe como gerenciar o dinheiro. Deixa ele aqui comigo que eu organizo as nossas finanças. Isso é violência patrimonial, porque ela não tem direito do dinheiro dela. Né? Então, são situações que a gente nem pensa que pode se tornar violência patrimonial e que são violência Exatamente. patrimonial. Inclusive, esse assunto está sendo abordado nessa novela do Valcir Carrasco, Terra... Como que é o nome dessa novela, Gibson? Das 9, da Globo? É Terra alguma coisa. Gente, sinceramente, eu não acompanho novelas. Mas eu sei que foi abordado dentro da novela esse caso da violência patrimonial. É uma jovem que trabalha eu não sei muito bem o enredo da história, gente. Vocês me desculpem se eu estiver falando bobagem, né? Mas pelo que eu li alguma coisa por alto, ela trabalha numa cooperativa no setor de distribuições, de caminhão e tal. E o marido dela pega todo o salário dela. Isso é violência patrimonial. Isso cabe denúncia na Lei Maria da Penha. Exatamente. E aí tem tem uma pessoa que a incentiva a denunciar e uma outra pessoa que a incentiva. Não é por aí, você tem que compreender, é o teu marido, é a tua família, ele está provendo o bem da tua família. Isso, mas é isso que acontece então ele está captando real, né? o teu salário, não é para te
te diminuir, ou te prejudicar, ou te menosprezar. É porque ele já tem um controle maior, ele sabe administrar. Não, gente. Você trabalha, o dinheiro é seu. Se você quiser ajudar em casa, vocês entram num denominador comum e todo mês, determinado valor, você tira do teu salário, olha, a minha contribuição é como nós combinamos para manutenção da nossa casa, está aqui. O restante é teu, você vai para o cabeleireiro, você vai para o shopping, você vai para onde você quiser e usa da forma que você bem entender. E outra, você não precisa nem contar quanto você ganha. Não precisa, ninguém tem que saber. Né? Tua conta bancária também ninguém precisa saber. É sua, né? Exatamente. É seu, é privado. E tem muitos homens que querem, me dá o teu extrato. Você não me deu o extrato desse mês, eu quero extrato todo mês, o extrato da tua conta. Pra saber onde você gastou. Eu quero extrato do cartão de crédito. Não pode, isso tudo é violência. Violência. Isso entra na violência patrimonial. Isso. E muitas mulheres que estão nos ouvindo aí não sabem disso. Então, você que está aí nos ouvindo, ou teu namorado, noivo, marido, age com você dessa forma, denuncie, ou corte o mal pela raiz antes que ele cresça. Uhum. No sentido, tipo, tchau. Isso. Vai que... gente, o papo tá ótimo, maravilhoso, a gente vai continuar, mas eu vou dar uma chamadinha no nosso break aqui, que tem novidades incríveis. Cirlei, hoje nós estamos aqui no lançamento, aqui nas Mercês, no Salão das Mercês, e nós estamos aqui com a escritora Nelly. E agora ela vai falar um pouquinho para você que está nos assistindo, né, na Rádio Amor e Vida, o programa Olha Ela, sobre esse lançamento que ela está sentindo. Estou sabendo que foi o primeiro livro, então vamos passar a palavra para ela falar um pouco desse sentimento do dia de hoje e também falar um pouco do livro. O sentimento hoje se resume numa palavra: gratidão. Muita gratidão por ter realizado esse sonho. Esse livro vem sendo, vamos dizer, escrito desde que começou o movimento de entreajuda aqui na Igreja dos Capuchinhos. Começou em 2001 e já vai fazer 22 anos agora em setembro. E nesse movimento a gente começa sempre a celebração com uma meditação, com relaxamento e meditação. E eu fui juntando esses textos que eu fazia para cada quinta-feira, não era só eu que fazia, né? Mas quando era minha vez, fui juntando, e agora, de um ano para cá, eu pus na cabeça que eu ia fazer um livro disso, que era muita mensagem ali que acabava indo fora, né? E aí muitas pessoas me deram muito apoio, me incentivaram, e aí a gente começou realmente a juntar as cópias e se transformou num livro, né, que hoje está sendo lançado. Então, para mim, é um momento de muita gratidão, de muita emoção também, de ter conseguido realizar esse sonho, né, de muito tempo, né. E o livro ficou além daquilo que eu esperava. Realmente, não é por ser meu livro, mas ele ficou bonito. Ficou bonito, e o bonito é o que tem dentro, né? Além da capa, que a própria capa já é uma meditação. E é um livro assim que qualquer pessoa pode usufruir dos benefícios. Ele é muito benéfico para terapeutas, que em geral o terapeuta trabalha com relaxamentos, né? Mas qualquer pessoa pode adquirir o livro e até gravar alguma mensagem de meditação, um relaxamento com a sua própria voz, ou pedir para alguém gravar no próprio celular. Entendi. E a pessoa pode, ouvindo à noite, toda noite, ouvindo aquela mensagem. Um exemplo: a pessoa tem depressão, quer se livrar da depressão. Eu digo que meu livro é uma caixinha de remédio, que não tem contraindicação. Tem lá uma mensagem gravada: liberte-se da depressão. Ela pode gravar no seu celular e toda noite ficar ouvindo, né? Ouvindo a mensagem, ela acaba se livrando muitas vezes até de medicação, porque se cura, se vê curada, né? Então é um livro, eu digo, é um compêndio de técnicas de relaxamento e meditação. Não é um livro que você vai ler assim, não é uma história, não é um romance que você vai ler do começo ao fim. Mas você pode ir lá abrir o livro, hoje abri nessa mensagem, o que essa mensagem quer dizer para mim, né? É um livro que eu vejo assim, que de grande utilidade. Pode ajudar muitas pessoas a viverem melhor. Que legal. E me diz uma coisa, hoje está tendo um lançamento, mas as pessoas que estão nos assistindo, se depois elas quiserem adquirir o livro, qual é o meio de ver você? Eu estou
toda quinta-feira eu estou aqui de tarde e de noite na Entreajuda. O livro vai ficar exposto também já tem na Secretaria aqui da Paróquia dos Capuchinhos, já tem o livro à venda. No Instituto de Parapsicologia, no IPAP, onde eu fiz o curso, eles têm escritório também aqui em Curitiba e também vai ter o livro com eles lá para vender para os parapsicólogos, estudantes de parapsicologia. Então também as pessoas podem pedir, os de fora, né? Quem é de fora pode pedir pelo correio, eu mando pelo correio, já despachei vários pelo correio, né? Então quem quer o livro de um jeito ou de outra vai dar um jeito de achar, né? Eu mando pelo correio, tem gente que é de Curitiba pedindo para mandar pelo correio, para não terem o trabalho de vir buscar, né? Então, e lá na Secretaria da Igreja dos Capuchinhos é muito conhecida, né? Podem adquirir na Secretaria da Igreja ou comigo mesmo, né? Eu tenho consultório aqui pertinho do Parque Parigui, na minha casa também, né? No meu consultório, tá bom? Então é certo, então você que nos assistindo aí, não desliga ainda, que tem muita coisa boa. Cirlei, é com você aí. Estamos de volta, continuando o nosso papo que está super incrível. Aproveitando para os nossos ouvintes que chegaram agora, nós estamos conversando aqui com a psicóloga Fernanda de Ferrante. Estamos falando sobre o aniversário aí da Lei Maria da Penha, né? 17 aninhos, quase iniciando a sua juventude, adulta, né? Juventude, sua vida adulta. Já. E nós estamos falando do que mudou nesses 17 anos, o que começou, do que era lá no início, do que está hoje, as modificações nas leis, na Lei da Maria da Penha, né? Então você que está aí nos assistindo, curta, compartilha, comenta, manda suas perguntas que a gente vai, na medida do possível, vamos estar respondendo vocês. E continuando aqui nesse nosso bate-papo, que nós estávamos falando sobre os tipos, né, de violências, que são as físicas, psicológicas, moral, sexual e patrimonial. E já, né, engatando nesse nosso bate-papo aí, o que a mulher deve fazer para se prevenir ou para se livrar de uma relação tóxica? Isso, acho que esse é um ponto bem importante aí pra gente falar. Uma relação, ela não começa, né, como eu falei ali no começo, ela não começa já dentro de uma agressão, e vai acontecendo com o passar do tempo. Então acontece uma agressão, aí às vezes é um xingamento, aí o parceiro vai lá, se arrepende, aí pede desculpas, aí fala, beleza, deixa eu desculpar, foi só dessa vez, ele prometeu que não vai fazer de novo, e aí depois vem de novo, né, uma agressão mais intensa. Isso a gente chama ciclo da violência. Esse ciclo, ele vai piorando, né? Ele vai ficando cada vez mais intenso e cada vez mais grave e cada vez mais curto o espaço de tempo entre uma agressão e a outra, né? Então, o que antes durava 2 meses para acontecer de novo, passa a ser em 2 semanas, passa a ser em 1 semana. E aí a mulher começa a ficar com muito medo, né? E sim, tem que ter medo, né? Porque a gente não sabe qual é a reação das pessoas. Sim, exatamente. Infelizmente, a gente sabe que existe muito feminicídio, as mulheres morrem, né? Então, como é que eu faço, né? Então, eu sou psicóloga e eu atendo mulheres em situação de violência, né? Até se vocês quiserem entrar em contato comigo, acho que pelo Instagram é bem fácil, acho que dá para colocar aqui meu Instagram, é @psi.fernandadeferrante, daí você me encontra lá, manda uma mensagem, fala comigo, que daí a gente marca um horário para conversar. Mas o que eu faço com as minhas pacientes, né? Então, eu vou trabalhar o empoderamento dessas mulheres, né? Essa palavra é forte, é bonita, né? Poderosa. O que é isso? É você voltar a ser dona de si mesmo. É você voltar a conseguir ter ações por você, pensar em você, né? E se colocar em primeiro lugar na sua vida. Isso é muito importante, né? E isso você precisa de um trabalho de terapia. Não é tão simples assim a gente fazer isso. Então agora eu vou ser em primeiro lugar na minha vida. Não, existe um processo que é feito, né? Da mesma forma que há um processo que fez você entrar nessa relação, existe um processo para você sair dessa relação. Outra coisa que eu faço, que acho que é muito importante aí, são planos, né? Então eu traço com as mulheres planos de ação do que eu vou fazer. Então, dicas bem importantes para você que passa por uma situação de violência. Anota aí, mulherada. Anota aí. Se você tem carro, por exemplo,
Sempre que você chegar em casa, deixa o seu carro parado na posição de sair. Tá? Sempre com gasolina, sempre com a chave em fácil acesso, porque se você precisar sair correndo de casa, você consegue entrar no carro e sair, você não precisa manobrar com o carro. Isso é bem Exatamente. importante. Não tenho carro, então já deixa fácil no celular o telefone de alguém que você possa ligar para pedir ajuda, para te buscar, vê onde é que tem um ponto de ônibus perto, pega o celular e já deixa o Uber fácil para ligar, para você conseguir sair daquela situação facilmente e não se colocar em risco. Sempre deixa guardado ou no seu carro ou na casa de alguém de confiança uma mala. Dentro dessa mala coloca muda de roupa, coloca cópia de documento e coloca um pouco de dinheiro. Porque se você precisar sair correndo de casa, não vai dar tempo de pegar. Exato. E uma coisa muito importante também, que eu acho que vale a pena ressaltar, ter cópias de chave. Isso. Cópia da chave do carro. Mas não precisa falar para ninguém. Tenha mais de uma cópia em locais diferentes. Exatamente. Na casa da mãe, escondidinha na casa da mãe, na casa de uma parente, na casa de uma amiga. Tenha sempre cópia das chaves, Isso. tanto da casa quanto do carro. Né? Eu acho que é importante essa cópia da chave da casa, além de estar em casa de pessoas, você ter na tua casa uma escondida. Porque você pode ser mantida em cárcere privado. Isso é bem importante. E você tendo acesso a chaves, você vai poder se livrar disso e facilmente você, assim que tiver uma oportunidade, você pode estar se livrando disso. São maneiras de você conseguir se proteger, né? E de você, enfim, não ser assassinada, porque infelizmente isso acontece. Exatamente. Né? Outra coisa bem importante que eu acho falar, se você tem filhos, né? E se você tem criança, ensinem as crianças a pedirem ajuda, ensinem as crianças a ligarem para a polícia, a ligar para um parente próximo, mostra para elas no celular como desbloqueio o celular, como é que eu faço para ligar, para chamar alguém, né? Ensina as crianças a pedir essa ajuda, porque às vezes você não consegue, porque você está sofrendo agressão. Na hora do evento, na hora se acontecer uma agressão dentro da sua casa, procura não ir para a cozinha. Exato. Porque tem objetos cortantes. E é perigoso, né? Procura, se por acaso, né, esse agressor vier bater em você, tenta se esconder num cantinho da parede que você vai ficar protegida por duas paredes, se agacha e protege sua cabeça. Né, fica naquela posição que a gente chama de posição fetal, que é uma maneira de você se proteger teus órgãos vitais, né? Então existem formas da gente tentar diminuir aí. E aí, planeja a saída de casa, né? Então planeja a sua separação com antecedência, fala com o advogado com antecedência, o advogado vai falar para você que você precisa coletar provas, né? Então pegue provas, pegue registro, sempre faça boletim de ocorrência. Teve uma agressão, vá lá, registra que teve uma agressão, vá lá, registra que ele te ameaçou, porque são maneiras que você tem como provar que isso está acontecendo, né? Então isso é bem importante. Tudo isso que a gente está falando para vocês, meninas, é muito, muito importante. Talvez para você que esteja nos ouvindo, isso não tem importância nenhuma, mas para uma amiga, para um amigo, para uma vizinha, e parece coisas bobas o que a gente está falando. É até triste a gente, em pleno século XXI, né, passar por isso, estar tendo que dar esse tipo de conselho para as mulheres de hoje, numa era tão elevada, numa era tão aberta, né? Que a gente pode falar livre, com as pessoas, né? E você tem que dar esse tipo de conselho. Eu acho é bom pelo lado de nós termos essa oportunidade de alertar mulheres que estão vivendo em zona de perigo. Mas também, ao mesmo tempo, é triste, gente. É muito triste ter que falar esse tipo de coisa, né? Num tempo em que as pessoas são tão conscientes de tantas coisas, são conscientes da preservação da Mata Atlântica, são conscientes da alimentação fitness, são conscientes de exercícios. Meu Deus! Para onde o ser humano está indo?
né? Para que caminhos o ser humano está tomando, onde a violência e a agressividade, em muitos casos, nem sequer entra em planejamento. Né? É triste isso, é uma realidade muito triste. Isso. Eu acho que você toca num ponto bem importante aqui também. Eu tenho uma amiga que sofre violência. O que eu faço? Né? Toma cuidado. Não vai querer ser a salvadora da pátria, porque você pode se colocar em risco, né? Então, o que a gente faz quando a gente tem uma amiga, a gente tem uma vizinha, a gente tem uma pessoa muito querida que tá sofrendo violência e eu não sei o que fazer? Né? Então, isso também acho que é um ponto legal da gente conversar. Sim, porque muitas vezes a vizinha vem conversar com você numa forma de desabafo. Né? Ela vem desabafar com você, é o único cano de escape que ela tem, é aquela vizinha naquele momento. Que ela não tem outra oportunidade. Algumas nem têm permissão de sair de casa. É estranho a gente falar isso nos tempos de hoje. Mas acontece, mas é real, gente. Então, assim, primeira coisa, a gente fala acolher, né? Sabe aquela coisa de você abraçar, de você falar, tudo bem, você tá aqui, eu tô aqui pra te ouvir, né? Não julgar, né? Cuida com isso, né? A mulher não tá ali porque ela quer, mulher nenhuma gosta de apanhar, não existe essa coisa, a mulher de malandro, eu gosto de sofrer, isso não existe, né? Ela tá ali porque ela não vê saída daquela situação. Né? E não adianta você falar, mas eu disse pra ela, eu avisei que isso ia acontecer. A gente vê isso muito acontecer, né? Essa frasezinha eu avisei, ela foi lá, voltou com ele, o que ela tá pensando? Né? Eu avisei, ela ia apanhar, ela ia sofrer, mas ela quis ir lá, ela quis aceitar ele de volta, aí deu no que deu. Então assim, não, evita, né? Não pode ajudar, fica quieta. Fica quieta, né? Melhor do que piorar a situação. Exato. Então não julga, acolhe, escuta essa amiga, essa vizinha, essa companheira, essa parceira de trabalho, essa colega, não confronta o agressor, isso é muito importante, não vai lá tirar satisfação com o cara, porque você vai sofrer uma agressão, você pode se colocar em risco, ele pode começar a ameaçar a tua família, ameaçar as pessoas que estão à sua volta, então não vai confrontar a pessoa, né? E aí você pode se oferecer para ajudá-la. Olha, você quer ir fazer uma denúncia lá na delegacia? Eu te acompanho. Né? Então você pode dar apoio de outras formas que seja diferente do que confrontar o agressor, para você também não se colocar em risco na situação, né? Tô em dúvida, não sei o que fazer. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Na onde que eu vou procurar ajuda na minha cidade, né? Existem cidades que têm delegacias especializadas, existem outros lugares que não. Nos interiores, né? O que que eu faço? Liga, gente, 180. Tá? Você vai ligar e você vai ser super bem atendida e você vai falar assim, olha, isso que tá acontecendo comigo é violência? E aí você conta a situação, a pessoa vai te instruir se é ou se não é violência e vai te ajudar a como fazer a denúncia. Inclusive, gente, foi bom a Fernanda tocar nesse assunto da ligação. Digamos que você está sofrendo uma violência ou física ou moral, ou sei lá, quais das 5 formas de agressão você esteja vivendo. E você não tem como ligar para ninguém. Você pode ligar para esse número que ela falou, 180. 180. 180, gente, marca aí, 180, marca na cabecinha. Você pode ligar e falar, oi, por gentileza, eu gostaria de pedir uma pizza. A pessoa lá do outro lado, ela vai dizer, não, moça, mas aqui não tem pizza. Ou ela vai dizer, porque já estão treinados para isso. Qual o sabor? Aí você vai falar, então, a pessoa vai perguntar, para quantas pessoas? 2 pessoas, eu e meu esposo. Passa o teu endereço, você pode entregar na rua tal, por gentileza, a gente está com um pouco de pressa. Se a pessoa, na primeira tentativa da ligação, a pessoa não te entendeu, tenta mais uma vez. Tenta que você consegue. Ou peça uma pizza, ou peça um bujão. Peça algo que seja incomum, né? Que a pessoa não está esperando. Por telefone. Geralmente as pessoas, pelo que os artigos que eu andei lendo, as mulheres que usam esse tipo de subterfúgio, sobre esse recurso, elas pedem geralmente elas pedem pizza,
ou elas pedem uma comida, geralmente é comida, ou uma comida japonesa, ou uma comida de alguma coisa. Porque às vezes o agressor, na maioria das vezes, no auge do grau ali, que ele já fez tudo o que ele queria fazer, ele tá com o psíquico dele em outra dimensão. Aí ele, ai, me desculpa, ai, tá, geralmente acontece isso depois do ato de agressão. Ele vem pianinho, como se nada tivesse acontecendo, tentando te acalmar. Se acalme, entre aspas, e daí, poxa, a gente podia pedir alguma coisa pra gente comer e tal. E faz isso, gente. É uma forma de você pedir teu socorro. Uhum. E não é uma coisa absurda, porque os profissionais desse número que estão acostumados a atender esses chamados, eles já estão treinados para isso. Ou se for na rua, faz uma marcação, vai num determinado, escreve na mão, escreve num papel, escreve... Sei lá, gente, use uma forma, preciso de socorro, joga para alguém, faça ser visto, se faça ser vista. Né? Sabe que é bem legal que os condomínios também, lá em São Paulo tem uma lei agora, que os síndicos do condomínio são responsáveis pelas situações que acontecem dentro de casa, da casa das pessoas, de violência, né? Então, esses tempos atrás eu vi era uma plaquinha assim: eu sou o fulano de tal, eu sou o síndico desse condomínio, e se por acaso houver alguma situação, eu vou denunciar, e aqui as pessoas estão protegidas, as mulheres nesse condomínio estão protegidas, né? Então, síndico de condomínio pode fazer isso. Existe um projeto que aconteceu há um tempo atrás, há uns anos atrás, lá no Recife, dentro de comunidades. E aí eu acho bem legal, né? Porque as comunidades, elas se unem, né? Elas estão próximas. As comunidades, elas são mais unidas do que a sociedade, como o povo fala, a sociedade do asfalto. E aí, dentro dessa comunidade, elas criaram um projeto Apitaço. O que era isso? Elas ouviam uma mulher sofrendo violência numa casa e elas todas saíam de casa com apito e iam andando na rua e paravam na frente da casa e ficavam apitando até a agressão parar. Era uma maneira da comunidade se proteger, né? E daí chamavam a polícia e aí falavam, olha, aqui as mulheres estão protegidas, né? Então, e deu super certo. Então são ideias que dá para fazer, né? Aquela coisa, né? Você não tá sozinha. Existe maneira de sair daí. Sim, isso chama-se acolhimento. Nem sempre para acolher alguém, a gente precisa estar abraçado com esse alguém. Isso. O simples fato de você mobilizar uma ação em prol daquela pessoa já é um acolhimento. É isso aí. Então continuem compartilhando aí, meninas. Eu acho que o assunto de hoje é bem pertinente, é um assunto bem atual, é um assunto que, infelizmente, a maioria das mulheres estão passando por esse tipo de situação. A gente sabe disso. No Paraná, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em qualquer lugar, em todos os níveis sociais, gente. Não pensem que é só na periferia, não. A alta sociedade, mulheres da altíssima sociedade sofrem muito também. E sofrem até mais pelo fato de ter essa pressão social. Né? Eu falo a imagem, que a violência, ela não escolhe classe social, ela não escolhe raça. Né, ela acontece com todas as mulheres. A diferença é que a mulher da classe mais baixa vai ganhar uma flor e a mulher da classe alta vai ganhar uma viagem. Né? Só que a que tá lá na classe mais alta tem mais vergonha. Né? Então ela vai ficar mais quieta ainda. Porque tem uma imagem, muitas vezes, tudo isso, e tal. Né? Então, e o psicológico é tão destruído que ambas, tanto a da sociedade quanto a da comunidade, fica literalmente sem ação, sem coragem para uma atitude. Lamentável, gente, lamentável, mas infelizmente é assim. Então, gente, aproveitando essa deixa aí, né, eu vou chamar os nossos comerciais e em seguida voltamos com mais um pouquinho do papo nosso aqui sobre relacionamento, sobre abusos no relacionamento, com a nossa querida psicóloga Fernanda de Ferrante. Até já, gente!
Então, meus amores, voltamos com o nosso bate-papo aqui com a nossa psicóloga Fernanda de Ferrante. E você aí que está nos assistindo, por gentileza, continue compartilhando com os amigos, continue dando sua opinião, que na medida do possível a gente vai respondendo. Inclusive a Fernanda também vai estar respondendo vocês. Tá ok, pessoal? Fiquem tranquilos. E os que a gente não puder responder aqui, a gente vai estar respondendo na sequência do programa. Isso, tá? né? Os dados da Fernanda vão estar aí na barra, na tela, não é, Gibson? Isso, aí vocês podem estar entrando, quem tiver interesse em estar entrando em contato com ela, tirar algumas dúvidas, né? Fiquem à vontade. Pode falar comigo, inclusive agora, né, segunda-feira, dia 7 agora, eu lancei um curso para profissionais de saúde, profissionais de educação, de como lidar, o que fazer, como é que é a Lei Maria da Penha. Então, eu lancei esse curso pela Prefeitura de Curitiba, né? Então, eu também faço esses cursos, também explico para os profissionais, porque uma coisa que eu percebo muito é a falta de capacitação dos profissionais. Né? Então, beleza, o que eu faço? Chegou lá a mulher no meu consultório, como é que eu vou encaminhar ela? O que eu vou fazer? Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato, me pergunta ali no Instagram que eu respondo para você, fica mais fácil. Sim, e esse curso que você está dando, ele é pela prefeitura, ele está sendo ministrado onde? Isso, e então, não tem como entrar mais no curso. Então, na verdade, ele foi gravado, é um curso EAD, tá? É um curso à distância. Vou te dizer que a gente precisa descobrir como é que a prefeitura vai compartilhar esse curso aí, mas eu tenho cursos também que eu faço, que eu disponibilizo, né? Inclusive, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver que tem vários momentos, várias coisas que eu vou compartilhar, que eu vou explicando sobre violência, o que é, como fazer, e aí daqui a pouco eu também vou lançar um curso para quem tiver interesse. Então, olha lá meu Instagram que vocês ficam aí acompanhando o que vai acontecer. É isso aí, meninas. Depois do programa, corre lá, seguir a Fernanda de Ferrantes. Tá o endereço aí certinho, segue ela, tira suas dúvidas. Ela é uma querida, ela vai estar respondendo a todos vocês na medida do possível, tá? E continuando aqui, a Lei Maria da Penha, ela vale apenas se a agressão parte do marido da vítima? Não. Ou não? Não. Isso é importante porque algumas ouvintes podem achar que é só o seu cônjuge, seu marido, seu namorado, mas não. Não, isso pode acontecer qualquer situação de violência que esteja relacionada com mulher pelo fato dela ser mulher. Né? Então, não precisa ser do seu marido, do seu parceiro, do seu companheiro, do ex-companheiro. Isso pode vir, às vezes, de um filho contra a mãe, de um irmão contra uma irmã, né? Então, tudo isso é violência, e até mesmo na rua, né? Então, às vezes, de um parceiro de um trabalho, né? Não precisa só ser de relacionamento afetivo, tá? Se é um homem praticando uma violência, seja ela qual for, contra uma mulher, independe se é seu marido ou não. Isso. Tá? Então que fique bem claro isso, meninas. Aí pode ser no trabalho, na rua, no cinema, o chefe, né? Exato. Trabalho lá na padaria, atendo lá no caixa da padaria e chega lá o chefe todo dia e me xinga, você é uma burra, você não serve pra nada, você fica errando as coisas. Além disso ser assédio moral, isso também entra na Lei Maria da Penha. Então, anota aí, galera. Fica esperta, mulherada. As minhas ouvintes, elas são demais, elas são super antenadas. Ótimo. Elas são ligadas no 220, elas sabem tudo, né, meninas? Tem uma ouvinte nossa que é incrível, que todos os programas que nós estamos, ela sempre está compartilhando, ela sempre está participando com perguntas, interagindo, ela é inteligentíssima. Adriane Cruz. Adriane, se estiver nos ouvindo aí, um super beijo para você. A gente ama a tua participação e continue participando. E, Fernanda, semana passada nós tivemos aqui um programa sobre relacionamento. Esse programa que nós temos é um programa fixo. Toda a última quarta-feira do mês é um programa exclusivo sobre relacionamento, onde a gente tem aqui várias pessoas que participam, o João Cristo, a Daiane Jung, Cláudio Tavares, e agora a nossa nova integrante do grupo, que é a Marina, cuidadora de almas. Ela é psicóloga e psicoterapeuta.
E semana passada nós tivemos casos assim terríveis. Vários casos assim que dividiu muito a opinião do público, mas é um assunto que eu achei que foi necessário. No programa anterior desse programa de relacionamento, a gente pediu para que os ouvintes mandassem seus relatos de abusos e, enfim, seus relatos do dia a dia para que nós pudéssemos debater ali durante o programa com a nossa psicoterapeuta, que é a Marina Cuidadora de Almas. Beijo, Marina, beijo, Dai, beijo, Cláudio, beijo, João. E, menina, veio uma enxurrada de e-mails. Imagina. Um mais cabuloso que o outro. Coisas assim absurdas. Tipo, quer citar um dos casos aí, Gibson? O mais bafão foi da mamãe. O que mais causou, quem assistiu sabe do que eu tô falando, e quem não assistiu, corre lá no YouTube, @programa Olha Ela, tudo junto, e assista o programa da semana passada de relacionamentos, que, nossa, gente, tava bem tenso. E o relato foi, uma jovem, ela tinha um filho, e ela estava amamentando, e ela amamentando, uma pessoa se aproximou nesse núcleo de amizades, uma pessoa ficou observando até que ele se aproximou dela e conversa e tiveram um relacionamento, resolveram assumir um relacionamento. Durante esse relacionamento, ele comentou com ela que um dos fetiches dele era ser amamentado. E ele passou a ser amamentado por ela. E ela amamentava ele e amamentava a filhinha dela. Tempos depois, foi-se o tempo todo. Depois, de um determinado tempo, ela engravidou. Teve o segundo filho, que esse segundo filho era filho dele. E continuou a mesma coisa. Ele querendo ser amamentado com leite materno e ela tinha que amamentar a filha mais velha, que ainda era criança, o bebê e ele. E o relato, assim, uma coisa absurda. Como você vê isso? Então, né, eu não posso opinar porque pelo seu lado profissional, como você vê? Eu não tenho como dar um diagnóstico aqui da situação, ou como falar, porque eu não acompanhei o caso, e pra gente, acho isso bem importante, né, e bem ético. Eu não posso dizer se isso é certo, se é errado, se não é, porque depende de cada um. Quando a gente entra no campo dos fetiches, a gente tá falando dos prazeres sexuais, né, das relações que elas são, e os fetiches, eles são os mais bizarros e absurdos possíveis, né? Qual é o limite de um fetiche? É o limite do outro, né? Então, até onde que eu posso ir com o meu fetiche? Até onde esse parceiro meu, essa pessoa que vai estar comigo compartilhando esse fetiche, ela esteja de acordo com aquilo, né? Então, se o meu fetiche é mamar, por exemplo, né? E se a parceira está de acordo com aquilo, enfim, o que acontece dentro de 4 paredes, cabe a cada um, né? A gente tem que respeitar as pessoas. O relato dela foi que no início ela aceitou, só que depois já estava, né? Aí cabe ela dizer, chega, não quero mais. Mas não resolveu. Né? Aí a gente entra numa situação de violência. Por exemplo, né? O que é o sadomasoquismo? Sadomasoquismo é violência? Vocês sabem o que é sadomasoquismo? É aquela relação onde um vai lá e amarra o outro, dá chicotada, e pega, e puxa, e bate. Isso é violência? Venda, algema. Né? Será que isso é violência ou não é violência? O que vocês acham? Eu acho que se o parceiro aceita, a pessoa, eu tenho esse fetiche, eu te convido, e você aceita, não é violência. Exatamente. Mas a partir do momento que eu te levo, eu te induzo e eu pratico, é violência. Exatamente, né? É uma palavra que o parceiro faz pra parar. Tem um código de segurança, né? Até aqui. Então vamos combinar. Cadeado.
né? E daí quando eu falar cadeado, você para de fazer que tá me machucando, chegou no meu limite. Aí se o outro não para, quando eu falei cadeado, aí é violência. É violência. E é bom também ressaltar que, já no caso do relato que nós havíamos recebido, o fetiche, a pessoa vem para você e te propõe o fetiche. Você aceita. Uma vez, 2 vezes é fetiche. Passou, já é doença. Então, é isso que é relativo, já é um caso, né? Eu acho que já é um caso clínico, ao meu ver, né? Então, aí a gente vai entrar numa graduação, né? Se a pessoa só consegue ter prazer se ela realizar aquela atividade daquela maneira, né? Se ela tiver aquela relação sexual, por exemplo, daquela maneira, aí a gente pode pensar num caso de patologia, sim. Né? Agora, isso é algo esporádico, né? É que a gente não posso dizer uma vez, 2 vezes, e na terceira daí já é. Porque é muito relativo, cada um é diferente do outro. Mas se eu só consigo ter prazer, se eu vou subjugar o outro, se eu vou prejudicar, se eu vou bater no outro, aí você tem que parar para pensar, falar que tipo de prazer que eu tenho. Né? Aí sim é importante procurar uma ajuda, né? E é aquele velho ditado, né? A minha liberdade acaba no momento em que a tua começa. Exatamente. Então é o bom senso. Né? O limite do bom senso e do respeito. Acho que qualquer tipo de relacionamento, para ser um relacionamento bom, precisa ter respeito. Tá, e agora, a Lei Maria da Penha vale também quando o agressor é uma mulher? Será que vale? Vale, contanto que seja contra uma mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela é feita para proteger mulheres, independente do agressor. Então, se você tem uma relação homoafetiva de 2 mulheres, uma relação lésbica, e há uma situação de violência, sim, cabe na Lei Maria da Penha. Né? Inclusive, as mulheres transexuais também são protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, se é contra a mulher pelo fato de ser mulher, sim, cabe na Lei Maria da Penha, independente de quem cometa a agressão. Importante, né, gente, saber disso. Então, as mulheres aí homoafetivas que, se porventura sofrer algum tipo de violência, denuncia que se encaixa exatamente na Lei Maria da Penha. Sim. No caso de amigos, não. Ou em todos os casos, se uma mulher é agredida por uma mulher, independente se é relacionamento... Sim, cabe. Cabe. Aquela coisa do chefe. Né? Ela cabe desde que seja um crime por ser mulher. É isso. Né? Então, me humilhou porque eu estava aqui trabalhando para ele e ele disse, você não presta para nada. Isso é por que ele me humilhou? Porque eu sou uma mulher e estou aqui numa situação de mais vulnerabilidade, de uma situação de desigualdade de poder, onde eu tenho menos poder. Aí cabe na Lei Maria da Penha. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Eu espero que nós tenhamos sanado algumas dúvidas. Se porventura ficou algo a desejar, escrevem aí, manda pra gente que a gente responde, gente. Infelizmente, né, gente, como eu sempre falo, né, tudo que é bom dura o tempo necessário para que nós voltemos. Então, hoje nós estamos encerrando o nosso programa. Eu passo o microfone para que você passe um recado. Se você quiser mandar algum recado para os nossos ouvintes, algum conselho, algum recado, alguma dica, fique super à vontade. O microfone é seu, pode passar seus contatos. Fique à vontade. Obrigada, Cida, obrigada pelo convite. Eu adorei o nosso bate-papo, foi ótimo. Né? Quero dizer aí que eu acho muito importante, você não tá sozinha, existem maneiras de sair dessa situação, existem maneiras de você se proteger, de você proteger seus filhos, que eu acho que isso é bem importante, né? Vai buscar uma ajuda, tem dúvida, liga 180. Né? Tá com dúvida, tá com alguma situação, se quer me procurar, me procura, eu tô ali, eu faço atendimento, eu trabalho com isso há muitos anos, então tô acostumada aí a receber os casos e ajudar as mulheres a buscar formas de voltar a ser feliz, que eu acho que esse é o ponto mais importante,
né? A gente sempre ter Exatamente. maneira de ser feliz na vida e de viver uma vida leve, né? Então, veja, você não precisa viver num relacionamento onde você está sendo controlado o tempo todo, onde você tem medo de você vestir uma roupa, onde você tem medo de você falar que você vai encontrar uma amiga. Isso não é saudável, isso não é um relacionamento positivo, né? Isso são os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos. Então, assim, vamos buscar maneira aí de ser feliz. Meus amores, ficamos por aqui com mais um programa Olha Ela e convido a todos vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira com mais um super bate-papo. Eu, você e eu na mesma sintonia. Um super beijo e até! Fiquem agora com a programação da Rádio Amor e Vida com o programa da Rainha Esther. Um beijo, galera!